Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de novembro de 2021. Batalhas de feiticeiros e círculos de demônios. Revelados textos cristãos que não foram incluídos na Bíblia. Os textos da Bíblia como a conhecemos hoje foram canonizados pela primeira vez pela Igreja no final do século IV. No entanto, antes disso, centenas de outros textos religiosos circularam por toda a cristandade. Há mais de 300 textos apócrifos cristãos que não foram incluídos na versão final da Bíblia. De acordo com a Live Science, novas traduções em inglês desses textos esquecidos foram publicadas este ano no livro New Testament Apocrypha More Non-Canonical Scriptures Volume 2 pela Eerdmans Publishing. O livro apresenta centenas de textos que já foram considerados verdadeiros pelos seguidores cristãos mesmo após a canonização da Bíblia. Os textos apócrifos eram essenciais para a vida espiritual dos cristãos muito depois do aparente encerramento do cânon, e os apelos para evitar e até mesmo destruir essa literatura nem sempre eram eficazes, escreveu Tony Burke, professor de cristianismo primitivo na Universidade de York, do Canadá, que editou o volume. Os textos apócrifos foram obtidos em vários lugares da Europa e do Egito e, na sua maioria, estão escritos em grego antigo ou latim. Alguns dos textos falam de magia negra e demônios. Uma dessas histórias segue um personagem chamado Bispo Basílio, que supostamente viveu entre 329 a 379. O bispo é abordado pela Virgem Maria nos seus sonhos, onde lhe diz para encontrar uma imagem dela que não foi feita por mãos humanas. A Virgem Maria instruiu a colocar a sua imagem no topo de 2 colunas dentro da sua igreja localizada fora da cidade de Filipos. Porém, o bispo encontrou seus homens a lutar contra um grupo de feiticeiros que conheciam a magia diabólica e queriam impedi-lo de completar a sua missão. Aqueles que cometeram esse ato maligno de magia impertinente, eis que são cegos, gananciosos, disse a Virgem a Maria ao bispo num outro sonho. Quando acorda, a Virgem Maria coloca a sua própria imagem no topo das colunas e surge um riacho que cura as pessoas. O conto termina com os feiticeiros a ser literalmente engolidos pela terra. O texto, escrito na língua copta egípcia que usa o alfabeto grego, foi originalmente escrito há 1500 anos. As únicas 2 cópias remanescentes deste texto estão guardadas na Biblioteca Apostólica do Vaticano e na Biblioteca da Universidade de Leipzig. Outro texto cristão apresentado no livro data do século XI ou XI. Os estudiosos suspeitam que a história foi escrita originalmente séculos antes, provavelmente cerca de um século antes da primeira história. Conta a história de Pedro, que encontra seres angelicais que se revelam demônios. As suas verdadeiras formas foram descobertas depois de Pedro ter desenhado um círculo ao redor deles e executado um canto antidemônio. Depois de os demônios serem revelados, brincam com Pedro sobre os maus tratos de Deus contra sua espécie em comparação com os humanos pecadores. Você tem a parcialidade de Cristo, por isso ele castiga-nos, mas poupa-o quando você se arrepende. Portanto, quando leva uma prostituta e um cobrador de impostos e um negador e um blasfemador e um caluniador para o seu reino, então deve reunir todos nós com você. O texto, que foi traduzido por Cambry Pardee, significaria uma percepção em evolução sobre o pecado. A narrativa ressoa com o contexto das especulações dos séculos IV sobre o pecado, mas a sua forma solta e falta de arregimentação parecem representar uma fase inicial desse desenvolvimento, escreveu Pardee, um professor de religião na Pepperdine University, em Londres. Estes contos cristãos esquecidos fornecem insights intrigantes sobre os primeiros dias de uma das maiores religiões do mundo.
Allan Kardec esclarece sobre o assunto no Livro dos Espíritos nas perguntas abaixo 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais mal observados e sobretudo mal compreendidos. 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas, se são de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553 A certos espíritos não ditaram, algumas vezes, fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. 554 Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama a virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito. Porque então é o pensamento que hede, o talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica a estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Esses a que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes. Comentário de Allan Kardec. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Balneário Gaivota, 17 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.